Mas para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, que homem quer mulher os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá terá dito o que lhe convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiaram-no pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, nem comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta pela casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados, dos sacerdotes, para prender a todos o que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pai, graças nós te damos por esta tua palavra, por este momento a qual o Senhor nos concede. Pai, fala conosco, nos modifica de dentro para fora. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, não o que muitas das vezes o nosso coração pede, pois como a tua palavra nos ensina, enganoso é o coração do homem. Edifica, transforma, liberta e salva, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você se senta glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Igreja, muito nos chama a atenção a maneira a qual Deus trabalha. Muito nos chama a atenção a maneira de Deus olhar para as situações do homem e da mulher. Muito nos chama a atenção pelas maneiras de Deus fazer a sua boa e perfeita obra. Vamos olhar que Deus não trabalha conforme o nosso querer e nem conforme a nossa vontade, nem conforme a gente enxerga ou planeja. Deus trabalha de uma maneira diferente desde a formação da terra. Deus tem trabalhado de uma maneira que não como o homem ou a mulher vê, pois nós vemos o natural, vivemos o momento de agora, vivemos um dia após o outro. Deus, porém, não trabalha dessa maneira e nem vê como a gente vê. O nosso plano, muitas das vezes, nem chega a sair do papel,
Deus, porém, é aquele que planeja e conclui a sua boa obra. Deus é aquele a qual fez e faz todas as coisas. Deus Aleluia! é aquele a qual o homem é limitado, porém ele é ilimitado. Deus não tem que pedir permissão para ninguém, pois sabemos bem que o Deus que servimos é o Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar que para Deus fazer uma nação, Deus poderia muito bem escolher o melhor lugar, o melhor adorador, aquele que mais busca, aquele que mais adora, no lugar aonde não tivesse nada que fosse contra a palavra do Senhor. Mas vamos ver que quando Deus resolve ali criar uma nação, ali formar uma nação para si, Deus procura numa casa aonde era feito ídolos, aonde deuses pagãos eram adorados, aonde ali para a visão humana não tinha como dar certo, pois o homem a qual Deus escolhe é um homem já de idade, pois o homem a qual Deus escolhe, a mulher tem amada e cerrada, não tem como dar filho. Como vai sair uma nação de uma mulher a qual não pode gerar? Ei, nesta noite Deus quer te lembrar, não existe nada impossível para Ele. A tua visão pode até dizer, a sentença não tem como mudar, não tem como fazer, mas entenda, o Deus que eu e você serve é conhecido como Deus do impossível. É impossível para você, mas para Ele é tudo possível. Glória a Deus! Vamos ver que Deus vai dar forma a esta nação. Vamos ver que quando Deus escolhe Abraão, ainda chamado Abrão, e Sarai, em meio à idolatria, as circunstâncias, a vista humana não tem como fazer. Vamos ver que quando Deus escolhe para si um rei desta nação, após o rei Saul, vamos ver que Deus não vai nos palácios, Deus não vai em meio à monarquia, Deus não vai em meio à nobreza, mas Deus vai escolher um jovem chamado Davi, a qual estava no pasto, pastoreando ovelhas. Vamos ver que Deus trabalha em uma matemática, em uma maneira de trabalhar totalmente diferente a qual o homem e a mulher enxergam. E a história que lemos, vamos ver que a situação é muito diferente. Vamos ver que não é muito diferente. Vamos ver que a história que lemos vai falar sobre Paulo. Vamos ver que a história que lemos vai falar sobre um homem a qual dizemos e logo lembramos. Paulo foi um dos maiores fundadores de igreja após Cristo. Paulo é um dos maiores missionários reconhecidos pela palavra. Vamos olhar para Paulo e vamos ver que Paulo exerceu milagres até mesmo quando ele não estava presente, pois a Bíblia vai descrever sobre peças de roupa, sobre lenços, sobre algum objeto de Paulo, a qual ali aconteceu o milagre. Vamos ver que a Bíblia vai relatar sobre um momento a qual Paulo traz a vida a um jovem que, devido a um discurso, acaba adormecendo, cai, morre, e Paulo traz a vida. Vamos ver que a Bíblia também vai relatar um momento a qual o barco é naufragado, nenhuma vida se perde, aí Paulo, em meio a uma fogueira, ali é picado por uma víbora, somente sacode ela e joga no fogo, e Paulo continua com vida.
Vamos olhar e vamos lembrar disso. Quando olhamos para Davi, lembramos que Davi era rei. Quando olhamos para Moisés, vamos lembrar que Moisés foi o libertador do povo de Israel. Quando olhamos para muitos homens e mulheres da Bíblia, vamos lembrar sobre os feitos a qual Deus fez sobre a vida de cada um. Mas o tema desta campanha a qual aqui estamos é encontrados pela graça. O tema a qual aqui lemos é encontrados pela graça. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9, Paulo vai dizer: eu sou um dos menores entre os apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque antes eu persegui a igreja, mas pela graça, mas pela graça, Aleluia! mas pela graça, mas pela graça. Se você não sentiu, se você não entendeu, eu vou continuar repetindo: mas pela graça, mas pela graça. Vou melhorar para você, porque você não entendeu. Graça é favor imerecido. Graça é favor que eu não mereço, que você não merece. Vou melhorar para você. Eu não merecia, mas Ele me amou primeiro. Eu não merecia, mas Ele se entregou. Eu não merecia, mas Ele foi crucificado. Eu não merecia, mas Ele me encontrou. Favor merecido, eu não merecia, mas a graça, mas a graça. Eu errei, mas Ele não errou. Eu falhei, mas Ele não falha. Paulo estava dizendo: eu sou um dos menores, mas a graça, mas a graça. Se olharmos para Paulo neste momento, o texto que acabamos de ler vai dizer que Paulo ainda inspirava ódio e perseguição por quem pegava o nome de Jesus. Se olharmos, vamos ver que Paulo estava presente em meio ao primeiro mártir da igreja, Estevão. Que Estevão, olhando, ajoelhado para o céu, vai olhar e ver Cristo à direita do Pai. Estevão vai ser apedrejado, mas vai dizer: Pai, não imputa este pecado a eles. Saulo vai estar presente a este apedrejamento de Estevão. Saulo vai pedir cartas aos sacerdotes, vai pedir cartas ao grande magistério, vai pedir cartas dizendo: seja homem, seja mulher, seja criança, que eu possa prender, que eu possa perseguir. Paulo vai pedir autorização aos sacerdotes que também inspiravam ódio por quem pegava Jesus, porque Cristo muitas coisas fez. E eles temiam para que isto continuasse. Então o que vamos fazer? Vamos parar a obra. Vamos pregar a obra. Vamos perseguir quem fala. Mas entenda, quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Aleluia!
Quanto mais somos perseguidos, mais entendemos que o nosso Deus é poderoso. Quanto mais somos apontados, mais entendemos que Deus é Deus em todos os momentos. O plano de Paulo era: vou perseguir. E o plano de Jesus era: vou encontrar e libertar. Aleluia! O plano de Saulo era: vou perseguir e vou prender. Mas o plano de Jesus era: vou encontrar e vou libertar. A Bíblia vai descrever a cada um de nós que Paulo sai com uma comitiva, Paulo sai com os jovens ali, com pessoas para perseguir com as cartas. Paulo, em meio ao caminho de Damasco, Paulo vai não encontrar, mas ser encontrado. Paulo, em meio ao caminho de Damasco, não vai encontrar, mas vai ser encontrado. A Bíblia vai descrever que em meio ao caminho, uma luz se faz à frente de Paulo e destes homens que estavam com ele. E aí eu queria que você, no teu lugar, em alguns segundos, você possa lembrar do dia em que a graça te encontrou. Lembra aí? Lembra aí no dia em que a graça te encontrou? Que você às vezes estava indo fazer outra coisa, mas a graça te encontrou no meio do caminho. Que você já estava querendo desistir de tudo, mas a graça te encontrou no meio do caminho. Que você já estava pensando em dar fim a tudo, até na vida, mas a graça te encontrou no caminho. Lembra aí do dia em que a graça te encontrou no meio do caminho. Lembra aí do dia que a graça te encontrou, em que a luz entrou na tua vida. Lembra desse dia em que você dizia: eu não tenho valor, mas a graça é Cristo. Eu vim hoje para mudar a tua história. Glória a Deus! Aí vamos ver que Paulo vai ver a luz, vai perguntar quem é, vai dizer o que o Senhor quer comigo. Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo vai pegar e dizer: quem é você? Quem é o Senhor? Jesus vai se apresentar. Jesus vai se apresentar a Paulo. E entenda, não existe lugar aonde Jesus chega que não há transformação. Não existe lugar aonde Jesus chega que Ele não salva, liberta, transforma. Vamos ver que Paulo vai ficar atônito a isso. Os homens que estavam com Paulo ouvem a voz, mas não veem nada. Os homens que estavam com ele até ouviram, mas não viram nada. Até ouviram a voz, mas não ouviram nada. Pegam Paulo, porque quando Paulo abre os olhos, não vê mais ninguém. Paulo não está vendo mais ninguém. Qual é a ordem para Paulo? Entra em Damasco.
vai à casa, vai à rua chamada direita, vai à casa de um homem chamado Judas e fica por lá. Aí a Bíblia vai descrever que Paulo é levado por estes jovens, é levado por estes homens. Estes homens deixam Paulo lá. E a Bíblia é tão detalhista em tudo que fala, que vamos ver que a Bíblia vai detalhar a Ananias. Quando o Senhor se mostra por visão a ele, dizendo: Ananias, tem uma ordem para você. E Ananias, como servo, vai dizer: pode falar, Senhor, que eu vou fazer. Pode falar que eu vou fazer. E em meio a momentos que a gente quer escolher o que Deus quer fazer, se fosse possível, a gente até ordenava para Deus, até mudava o plano de Deus para a nossa vida para adiantar um pouquinho. Até debate com Deus dizendo: o senhor não errou, não? Não mexe, você vai derrubar. Não é outra pessoa? E o senhor está querendo usar? Brian. Sabe por quê? Tem muita gente que às vezes vai olhar para você e vai dizer: esse não serve nem para louvar, nem para pegar. Vai contigo, vai contigo. Esse aí não tem a voz bonita. Esse aí não tem um vocabulário bonito para pegar. Esse aí não serve para orar por enfermo. Esse aí não serve nem para ser pastor ou missionária ou diácono ou evangelista. Esse aí não serve. Muitos vão olhar para você e dizer: não serve, porque na minha visão é essa visão que eu tenho dele. Mas Jesus vai dizer para mim serve. Para você não serve, mas para mim serve. A tua visão não serve, mas na minha visão serve. Na tua visão não serve para louvar, mas na minha visão ele louva e louva como verdadeiro adorador. Na tua visão ele não serve para pegar, mas na minha visão, quando ele abre a boca, as palavras não são dele, mas são minhas. Na tua visão ele não serve para ser pastor, nem missionária, nem diácono, nem servo, mas para mim ele é vaso, e vaso de honra. Na tua visão ele não serve, porque Ananias vai olhar e vai dizer: Senhor, olha quem você está pedindo para mim orar. Olha quem é que você está pedindo. Peraí, vou refrescar para o Senhor, que às vezes o Senhor errou. Esse Saulo que o Senhor está pedindo para ir na casa de Judas é o Saulo que estava presente na morte de Estevão. É o Saulo que tem carta para vir aqui em Damasco e prender homem, mulher, criança, quem for que disser o teu nome. Então é este que o Senhor quer que eu vá à casa de Judas, porque para mim, a minha visão, ela é perseguidor. Para mim, na minha visão, não serve para fazer a obra. Para mim, na minha visão, ele não tem como fazer, a não ser porque existe um ditado mundano que assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Mas na presença do Senhor, esse ditado não funciona.
funciona, porque tem muito pau torto, muita pessoa torta, que era torta no mundo, muita pessoa que era torta no mundo, que hoje está endireitado nos caminhos do Senhor. Tem muita pessoa que não tinha valor no mundo, hoje pega o santo nome do Senhor. Aleluia! Pessoa que antes quem olhava dizia, é um alcoólatra, é um viciado, é um prostituto. Hoje é um missionário, é um servo do Senhor. Então o ditado do mundo não serve. O que serve é, eu posso até ter andado errado, mas quando a graça me encontrou, mas quando a graça me encontrou, eu posso até ter sido um viciado, eu posso até ter sido um prostituto, eu posso até ter feito tudo a qual a carne deseja, mas quando a graça me encontrou, quando a graça me encontrou, Grande Deus, o aleluia. mundo pode até dizer que não tem jeito, mas coloca na mão de Jesus para você ver. O mundo pode até dizer o casamento não tem jeito, mas coloca nas mãos do Senhor para você ver. O mundo pode até dizer no trabalho não tem jeito, mas coloca nas mãos do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar, consagra a tua vida, consagra as tuas coisas ao Senhor. É Deus, aleluia! E Ele fará prosperar. Aleluia, aleluia, Deus. Aí Ananias vai dizer, Senhor, mas é Saulo, é perseguidor. E aí o que mais impressiona na Bíblia é que Jesus vai dizer todos os detalhes. É perseguidor mesmo, Ananias, mas eu o encontrei no caminho de Damasco. Faz 3 dias que ele não come, não bebe e jejua. Faz 3 dias, e quando você chegar lá, Ananias, ele vai estar orando. Quando você chegar na rua direita, na casa de Judas e bater na porta, lá ele estará orando. Então o Saulo que você está olhando e dizendo e falando é perseguidor, é o Saulo que para mim é vaso escolhido. Glória a É o Deus! Saulo que para mim é vaso escolhido para levar a palavra perante os gentios e o povo de Israel. Para você é somente um perseguidor, para você é um que não alcança, não consegue, mas para mim é vaso escolhido. Para mim é vaso escolhido. Sabe por quê, Ananias? Sabe por quê, Ananias? Porque eu sou aquele que pode fazer todas as coisas. Aí vamos ver que Ananias vai à rua chamada direita, bate na porta deste homem chamado Judas. Ananias vai entrar, e antes o homem que falava, este é perseguidor, este não consegue, este não faz, antes o homem que até disse para o Senhor, mas o Senhor, este aí é quem persegue, quem tem carta. Este homem que antes falava isto é o mesmo homem que quando chega e vê Saulo e vê Paulo dobrados os joelhos orando, é o mesmo homem que antes o sentimento era, eu se eu chegar perto dele, ele vai tentar me perseguir, me prender. É o mesmo homem que olha e diz, irmão Saulo,
É o mesmo homem que diz, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus não muda só a vida de Paulo. Jesus não entrou somente para mudar a tua vida. Jesus não entrou na tua vida somente para mudar a sua vida. Eu entendo, e eu creio que você entende, que Jesus entrou na minha vida para mudar a minha família. Que Jesus entrou na minha vida para mudar o ambiente dentro do meu lar. Que Jesus entrou na minha vida não somente para mudar a minha vida, mas para mudar a vida de vários. Que Jesus entrou na minha vida não somente para mudar a minha visão, mas para mudar a visão de outros. Que Jesus entrou na minha vida não somente para me salvar, mas através do seu ID, salvar outras pessoas. É Deus, aleluia. Ananias tem um pensamento, agora tem outro. Ananias vai orar por Paulo. Paulo vai voltar à visão. E Paulo vai começar a se preparar para o Evangelho. Paulo vai começar a entender como era a vida de perseguição e como era agora a vida servindo ao Senhor. Deus usa o mesmo ânimo que Paulo tinha para perseguir os cristãos, mas agora para perseguir o inferno. É Deus, Porque aleluia. Paulo é tão usado pelo Senhor. Paulo é tão usado pelo Senhor que a Bíblia vai descrever sobre um momento a qual Paulo vai descrever sobre coisas vistas. A Bíblia vai descrever que Paulo recebe um espinho na carne. A Bíblia vai descrever que Paulo por 3 vezes vai pedir para o Senhor retirar o espinho. A Bíblia também vai descrever que durante as 3 vezes Jesus vai falar para ele que não vai retirar o espinho. Mas também a Bíblia é clara em descrever que Jesus vai dizer: não tire o espinho, porque a minha graça te basta. Não vou tirar o espinho, Paulo, porque a minha graça te basta. Não vou tirar o espinho, porque a minha graça te basta. Ele estava dizendo, Paulo, para de se preocupar com as outras coisas, para de se preocupar com casa, com carro, para de se preocupar com dívida, para de se preocupar com situações, para de se preocupar com outras coisas, para de se preocupar com coisas a qual tem começo, meio e fim. Para de se preocupar com coisas que te afastam de mim. Para de se preocupar como vai ser o dia de amanhã. Para de se preocupar com aquilo que tem muitas das vezes te tirado dos momentos comigo. Para de se preocupar com coisas a quais estão te afastando da presença do Senhor. Ei, Paulo, para de se preocupar com o espinho, para de se preocupar com as coisas. Ei, Paulo, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! A minha graça te basta. Era dizendo, Paulo, a minha graça é muito maior do que este espinho. É Deus, aleluia. Paulo, a minha graça é muito maior do que esta situação que você está vivendo.
Paulo, a minha graça é muito maior do que esta dificuldade. Paulo, a minha graça é muito maior do que qualquer momento a qual esteja te tirando da minha presença. Ei, Paulo, a minha graça é muito maior até nos momentos da fraqueza, porque nestes momentos de fraqueza é o que o meu poder se aperfeiçoa. Então entenda, durante estes dias de campanha, eu e você fomos encontrados pela graça. Aleluia, Deus. Porque você não merecia, eu não merecia, nós não merecemos este favor imerecido que é a graça. Mas por amor. Mas por amor. Aleluia. Mas por amor. Mas por amor fomos encontrados. Então que você possa entender. Eu estou vindo nesta campanha desses 7 quinta-feiras. Não somente por mim, mas que a graça seja abundante na minha casa, na minha vida e em todos os lugares. Porque a graça nos encontrou. Amém? Sara, vem louvar o louvor. Vem, Patrícia, louvar o louvor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você se colocasse de